Olá pessoal, mais uma questão do ENAD 2015. Uma empresa que utiliza o método de custeio de absorção para a apuração dos custos dos produtos fabricou em determinado período 50.000 unidades de um dos produtos da sua linha, com custo total de produção de 1 milhão. Custo total de produção de 1 milhão, né? 1 milhão. E custo unitário variável de 8. A empresa estima que para o próximo período, haverá aumento na produção de 20% do referido produto. Ela vai aumentar a produção em 20%, mantida a estrutura atual de custos, sem necessidade de modificação da capacidade de produção já instalado. Isso significa que ela vai aumentar a produção no próximo período. Vejam que nessa situação, nessa questão aqui, gente, nós temos duas situações. Olha só. Ela coloca aqui, nessa situação, dado o novo volume de produção, o custo unitário de produção, mantido o método do custeio por absorção, será de... Observem que, se nós lermos aqui o contexto, vamos perceber que há dois momentos aqui. Existe o momento atual, a gente vai classificar aqui como situação atual, isso, situação atual. Nessa situação atual, a gente tem aqui uma produção de 50.000 unidades. Vamos dizer que a quantidade aqui produzida, né? Produzida, ela é de 50.000 unidades. E ele ainda coloca para a gente, nessa situação aqui atual, que é a primeira que a gente aponta aqui, um custo total de 1 milhão. O que significa isso? Nós temos aqui um custo total de 1 milhão. Esse custo total de 1 milhão, ele agrega uma parcela variável e uma outra parcela fixa. Isso é importante a gente saber, não é? Observe que o custo variável unitário é de 8 e a produção é de 50.000. Eu quero saber o seguinte, quem vai ser o meu custo variável total? Ora, eu tenho aqui 50.000 unidades, que é a quantidade produzida, vezes 8 de custo variável. 8 de custo variável. Então, eu terei aqui quanto? 400.000 de custo variável total. Ora, se o custo total é de 1 milhão, se o custo total ele é de 1 milhão, naturalmente que o custo fixo total vai ser de quanto? De 600.000. Esse é o contexto da situação atual. Na situação atual, eu tenho essa configuração. Vejam que a quantidade produzida aqui é de 50.000, que, aqui ó, que é igual a 50.000. Se eu pegar esse custo total aqui de 1 milhão e dividir pela quantidade, que de 50.000 unidades, vamos encontrar aqui o que? Um custo unitário, 1 milhão dividido por 50.000, de 20. Mas essa não é a resposta que eu quero, não. Ele quer a resposta para a nova situação, ou seja, é a situação futura, né? A empresa estima que para o próximo período, então vamos colocar aqui a situação futura. Uma segunda situação futura. Nesta situação futura, olha o que é que vai acontecer. Ela estima que para o próximo período haverá um aumento na produção de 20% do referido produto. Ora, então eu posso afirmar aqui o seguinte, que a quantidade que era de 50.000 unidades, eu vou acrescentar mais 20%. Indo agora para quanto? Para 60.000 unidades. E um detalhe, ela informa que, mantida a estrutura atual de custos, como seria essa estrutura atual de custos? Vamos manter o mesmo custo variável unitário de 8 e o mesmo custo fixo total de 600.000.
porque não vai haver necessidade de modificação da capacidade de produção já instalada. Então, quando ele diz mantida a estrutura atual de custos, isto significa que serão mantidos o mesmo custo variável unitário de 8 e o mesmo custo fixo total de 600. Como é que fica isso aqui, gente? Ora, eu posso afirmar aqui o seguinte, que o custo total, que é o que eu vou buscar aqui agora, ó, ele tem uma parcela de custo variável total, que eu vou dizer o seguinte, 60.000 unidades, que é a nova quantidade produzida, vezes o custo variável unitário, que foi mantido, de quanto? De 8, o que vai corresponder aqui a 480.000. E o custo fixo total também foi mantido, né? Ó, em quanto? Em 600.000. Com isso, vamos ter aqui o que, gente? Vamos ter aqui 1.080.000. 80.000, exatamente. 80.000 de custo total. Esse é o custo total para quê? Para uma quantidade de 60.000. Veja que aqui eu tenho 60.000 e aqui eu tenho 50.000. 60.000. Quem vai ser o custo unitário? Pega esse valor aqui, 1.080.000, e divide pela quantidade atual. Divide por 60.000 unidades. Com isso, nós vamos ter o quê? 1.080.000 dividido por 60.000, temos quanto? 18. Esta daqui é a resposta. 18. Né? Porque ele coloca nessa situação, que é a situação atual, dado o novo volume de produção, que é de 60.000 unidades, o custo unitário de produção, mantido o método de custo de produção, será de 18. Essa é a resposta. Alternativa C. 18 é a nossa resposta. Questão simples que requer uma atenção para o comportamento dos custos, dado o aumento ou a diminuição do volume de produção. Mais uma questão envolvendo o custeio por absorção. Esta é do ENAD 2018, Ciências Contábeis. Uma empresa apresentou em seus relatórios financeiros em dezembro de 2017 os seguintes dados. Temos aqui unidades produzidas, 9.000. Unidades vendidas, 8.000. Preço de venda, 23. Matéria-prima consumida, 4 por unidade. Isso aqui é custo variável. Mão de obra direta, 1,25 por hora. Cada unidade consome 2 horas. Ora, então temos aqui 2 horas vezes 1,25 por hora. Isso vai corresponder a quanto? A 2,50. 2,50 por unidade. É outro custo variável, 2,50 por unidade. Custo indireto variável, também outro custo variável. Custo indireto fixo, 46.080 por ano. Despesa fixa, 21.000 por ano. Despesa fixa. Despesa fixa. E aqui o imposto sobre a receita. Nós observamos aqui o seguinte, que o custo variável, ele vai corresponder a quanto? A 4, não é? 4 mais quanto? 2,50. 2,50 mais 0,50. Então temos um custo variável de 7. Somando esses valores, custo variável de 7. Custo fixo de 46.080 e a despesa fixa de 21.000. O que é que a empresa pede? A partir dos dados da empresa, o resultado total apurado antes dos tributos sobre o lucro, se aplicado o custeio por absorção, será de... Ora, gente, vejam que nós temos aqui dois volumes. Nós temos a quantidade produzida, 9.000, e a quantidade vendida, 8.000. Claro que para calcular o resultado, vamos trabalhar a quantidade vendida. Mas a gente precisa calcular antes a produção. Veja que a metodologia é a do custeio por absorção. E o custeio por absorção, para calcular o seu custo de produção, para calcular o custo de produção, a gente soma custos variáveis mais custos fixos. Porque o custeio por absorção consiste na
apropriação de todos os custos de produção aos produtos. Então, como é que fica aqui o custo de produção? O custo de produção para 9.000 unidades. Custo de produção para 9.000 unidades. Como é que a gente faz isso aqui? Vou fazer o seguinte. Vamos buscar o custo variável total. Quem vai ser o custo variável total? 9.000 unidades vezes quem? 7. Vezes 7. Isso vai corresponder a quanto? A 63 mil. 63 mil. E ao custo variável total, a gente soma o custo fixo total, que é de 46.040,80. Com isso, vamos ter aqui um custo de produção de 109.080. Isso dividido pela quantidade produzida, que é de 9.000, dividido por 9.000 unidades, vamos ter aqui um custo unitário de 12,12. Esse é o custo unitário, considerando o custeio por absorção. E aí vamos partir agora para o cálculo do resultado antes do imposto de renda, que é o que ele pede. Como é que a gente calcula esse resultado? Vamos pegar aqui a receita. Vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos pegar aqui a receita. 8.000 unidades vendidas. 8.000 unidades vendidas vezes um preço de venda de quanto? De 23. Isso vai gerar uma receita de 184 mil. Da receita, vamos subtrair aqui os impostos de 18% sobre a receita. 18% de 184 mil vai corresponder a quanto? 18% de 184 mil. Imposto sobre a receita. Temos aqui 33.120. 18% vezes 184 mil. Com isso, a gente vai encontrar aqui a receita líquida. De quanto? 150.880. Da receita líquida, a gente subtrai o custo da produção vendida. O custo da produção vendida, que vai ser quanto? 8.000 unidades vezes 12,12, que é o custo unitário. Com isso, nós temos aqui 96.960. É o custo da produção vendida. 8.000 unidades vendidas vezes o custo unitário de cada unidade. Com isso, a gente chega aqui ao lucro bruto. Qual o valor do lucro bruto? Vamos ter um lucro bruto de 150.880 menos 96.960 de custo da produção vendida. Isso vai gerar um lucro bruto de 53.920. Desse lucro bruto, a gente vai subtrair quem? A despesa fixa, que ainda não foi trabalhada. A despesa fixa, que vai diretamente para o resultado, no montante de quanto? De 21 mil. É a despesa fixa. Com isso, nós vamos ter aqui um lucro antes do imposto de renda, ou antes dos tributos, de 32.920. 32.920. Essa é a nossa resposta. Portanto, temos aqui a alternativa B para essa questão do ENAD 2018, envolvendo a abordagem do custeio por absorção. Vejam aqui outra questão do ENAD 2009, né, envolvendo também a metodologia do custeio por absorção. E aí a gente vê aqui o seguinte:
Uma empresa produziu no mesmo período 100 unidades do produto A, 200 unidades do produto B e 300 unidades do produto C. Ou seja, 100 unidades do produto A, 200 unidades do produto B e 300 unidades do produto C. São 3 produtos aí em evidência. Os custos indiretos totais foram de 1.700, os custos comuns, não identificados ainda. Os custos diretos unitários de matéria-prima representavam, respectivamente, 1,50 para A, 1 para B e 50 centavos para C. E os custos diretos unitários de mão de obra, 1 para A, 50 centavos para B e 50 centavos para C. O critério de rateio dos custos indiretos, que foi esse montante aqui, foi proporcional ao custo direto total de cada produto. Considerando essas informações, o custo unitário dos produtos A, B e C, consoante a metodologia do custeio por absorção, são respectivamente. Uma questão interessante, não é tão trabalhosa, mas a gente pode usar aqui um raciocínio rápido. Vejamos aí. Nós temos 3 produtos, A, B e C. Para cada produto, ele traz aqui as informações. Vejam, 3 produtos, A, B e C. Nós temos o seguinte, temos a matéria-prima por unidade. Para A, 1,50, para B, R$1 e para C, 50 centavos, para cada unidade de C. Temos também a mão de obra direta por unidade. Para cada unidade de A, R$1, para cada unidade de B, 50 centavos e para cada unidade de C, também 50 centavos. Se nós somarmos a matéria-prima mais a mão de obra direta, a gente vai encontrar aqui o custo direto por unidade. Exatamente, o custo direto por unidade. E aí, nessa soma, nós temos o que aqui? 1,50 de matéria-prima mais R$1 de mão de obra direta, temos para o produto A um custo direto unitário de 2,50. Para B, R$1 de matéria-prima mais 50 centavos de mão de obra direta, temos para cada unidade de B um custo direto, desculpem aqui, de 1,50. E para cada unidade de C, um custo direto de R$1. Mas eu preciso do custo direto total. Como é que a gente calcula esse custo direto total? Eu vou buscar aqui Q, vou ter que multiplicar por Q. Q que é a quantidade, né? Q que é a quantidade. Quantas unidades existem sendo produzidas para A? Quantas unidades de A? 100 unidades de A. Quantas unidades de B? 200 unidades de B. E para C, 300 unidades. Assim sendo, eu vou encontrar aqui o custo direto total de 100 unidades de A, 100 vezes 2,50, tenho aqui quanto? 250. O custo direto total de B, 200 vezes 1,50, que é o custo direto por unidade, terei quanto aqui? 300. E o custo direto total de C, 300 vezes 1, também 300. Observem que eu tenho aqui o custo direto total de cada produto, né? Consoante ou conforme aqui as demandas. E aí ele coloca o seguinte, ele informa que há um custo indireto de produção, observem, um custo indireto de produção de 1.700. É um custo comum aos 3 produtos, A, B e C. Um custo indireto de produção de 1.700. E a gente precisa ratear esses 1.700 aos 3 produtos. O critério de rateio apontado aqui foi qual? O custo direto total de cada produto. Vejam que se nós somarmos 250 mais 300 mais 300, vamos ter aqui 850. Existe uma relação, gente, aqui. Existe uma relação.
Se eu simplesmente pegar aqui o custo indireto de produção e dividir pelo custo direto, ambos valores totais. Olha o que, é que vai acontecer aqui, ó. 1.700, que é o custo indireto total, dividido por 850. Essa relação aqui vai proporcionar para a gente quanto? 2. Existe uma relação. Para cada R$ 1 de custo direto, para cada R$ 1 de custo, para cada R$ 1 de custo direto, eu tenho 2 de custo indireto. Observem bem essa relação. Ou seja, basta que eu multiplique o custo direto por 2. Para cada R$ 1 de custo direto, eu tenho 2 de custo indireto. Para cada R$ 1 de custo direto, eu tenho 2 de custo indireto de produção. Para R$ 2 de custo direto, eu tenho 4 de custo indireto de produção. Basta multiplicar por 2, que eu tenho 4. 5 de custo direto, eu tenho 10 de custo indireto. É uma relação. Então, se eu pegar esses valores aqui, ó, todos eles, e multiplicá-los por 2, multiplicar por 2 aqui, eu já vou encontrar a resposta. 250 vezes 2, eu tenho quanto? 500. 300 vezes 2, 600. 300 vezes 2, 600. Eu fiz essa distribuição. Mas eu poderia também trabalhar uma regra de 3 aqui, uma relação, uma proporção. Mas enfim, o que a gente fez foi distribuir 1.700 aos 3 produtos, tendo como base de rateio o custo direto total de cada produto. Com isso, nós temos aqui o custo total, somando o custo direto total mais o custo indireto de produção. 250 mais 500, 750. 300 mais 600, 900. 300 mais 600 também de ser 900. E aí a gente vai buscar agora o custo unitário. Como é que a gente calcula esse custo unitário? Veja, mais uma vez, eu vou pegar 750 e vou dividir por quanto? Por 100 unidades. Vou dividir por 100 unidades. E aí vou encontrar aqui um custo unitário. 750 dividido por 100, 7,50. 900 é o custo total de B. De quantas unidades de B? De 200. Então eu vou pegar 900, dividir por 200 unidades. 900 dividido por 200, terei quanto aqui? 4,50. 900 é o custo total para a produção de 300 unidades de C. Como fazer para encontrar o custo unitário? Pega o custo total e divide por 300 unidades. E aí vamos encontrar quanto? 3. Então eu tenho aqui a resposta. O custo unitário de A, 7,50. O custo unitário de B, 4,50. E o custo unitário de C, 3. Com isso, a nossa resposta é a alternativa B. Questão relativamente trabalhosa, mas não dá para perder não, porque a questão é fácil. Outra questão interessante. Essa é do ENAD 2006. A Irmãos Alhangar é uma empresa de manufatura que produziu e comercializou no exercício social de 2005 um único produto. Né? A fábrica entrou em operação nesse ano, não havendo, portanto, qualquer tipo de estoque no início do exercício fiscal de 2005. Ok. Durante este período, a contabilidade reporta dados da produção e das despesas incorridas. Então, temos aqui 200 unidades produzidas. Aqui nós temos a quantidade produzida. Custo variável de fabricação 30 por unidade. Temos aqui um custo variável. Custo fixo de fabricação 600. Temos aqui custo fixo. Despesas operacionais de administração e venda 400. Isso aqui são despesas fixas. E 120 unidades vendidas. Aqui nós temos a quantidade
vendida. E aqui o preço líquido de venda. Preço de venda líquido. Com base nas informações, é correto afirmar que os resultados finais apurados pelo método de custeio por absorção e pelo método de custeio variável são, respectivamente. Veja que nessa questão ele pede as duas abordagens. A abordagem do custeio por absorção, que é uma abordagem mais fiscal, financeira, e pede também a abordagem do custeio variável, que é uma abordagem mais gerencial, focada na tomada de decisão. Já a do custeio por absorção busca avaliar os estoques e, consequentemente, o resultado para atender aos usuários externos. O custeio variável é mais uma contabilidade administrativa, interna, gerencial. Já que ele pede pelo custeio por absorção, vamos calcular o custo pelos dois. No custeio por absorção, vamos ver aqui, ó. No custeio por absorção, nós vamos somar aqui o seguinte: custos variáveis mais custos fixos. Para calcular o custo de produção usando essa metodologia do custeio por absorção, devemos somar custos variáveis e custos fixos. Então, aqui a gente visualiza o seguinte: o custo variável total para 200 unidades produzidas, vamos pegar aqui a quantidade produzida, 200 unidades, e um custo variável de quanto? De 30. Um custo variável de 30. Isso vai colocar para a gente 6.000 de custo variável. E aí fica faltando o custo fixo total, que nós temos no valor de quanto? Um custo fixo total de 600. A soma aqui vai corresponder a quanto? A 6.600. Pegando esse valor e dividido pela quantidade produzida, que nós temos aqui, de 200 unidades, vamos ter um custo unitário de 33. Isso pelo custeio por absorção. Como é que fica isso pelo custeio variável? Vamos ver a metodologia do custeio variável. Pelo custeio variável, eu simplesmente só vou agregar custos variáveis. Somente custos variáveis. E veja só que lógica. No custeio variável, eu não somo o custo fixo como gasto de produção. Não considero o custo fixo. Esse custo fixo vai para o resultado. Então, aqui no custeio variável, o custo de produção é o próprio custo variável. Então, eu posso informar o seguinte, só para ficar bem claro. Nós temos aqui, no custeio variável, um custo variável total. Teremos aqui a quantidade produzida, 200 unidades. Vamos repetir esse cálculo aqui. Vezes 30. 6.000. Veja que coisa interessante. Dividido por 200, vamos chegar aqui à conclusão de que no custeio variável, o custo unitário de produção é o próprio custo variável. É o próprio custo variável. Feito isso, a gente pode buscar aqui agora os dois resultados. Vamos seguir aqui o custeio por absorção. No custeio por absorção, trabalhando aqui o custeio por absorção. Custeio por absorção. Que vai ser o resultado? Vamos colocar aqui receita total. Receita total. Quem é a receita total? É a quantidade vendida, 120 unidades, vezes o preço líquido de venda. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui receita líquida, na verdade, né? Receita líquida, já que é o preço de venda líquido. Temos aqui receita líquida, 120 unidades vezes o preço de venda líquido. De quanto? De 40. 120 vezes 40, isso vai mostrar uma receita líquida de 4.800. Dessa receita líquida, vamos subtrair, seguindo a metodologia do custeio por absorção, o CPV. O CPV é a quantidade vendida,
120 unidades vezes o custo unitário pelo custeio por absorção. Quem é o custo unitário pelo custeio por absorção? Calculamos aqui, 33. 120 vezes 33. Isso vai corresponder a quanto? A 3.960. 120 vezes 33. O que vai gerar um lucro bruto de quanto aqui? A receita líquida menos o custo da produção vendida. Temos aqui um lucro bruto de 840. Desse lucro bruto, vamos subtrair a despesa fixa. Despesa fixa de quanto? De 400. De 400. E aí vamos ter, no nosso caso aqui, um lucro líquido, vamos dizer que é um lucro líquido, um lucro antes do imposto de renda, né? Um lucro de quanto? 840 menos 400, 440. Então já temos duas respostas aqui, B e C, né? Está descartado A, descartado D, descartado E. Está faltando o resultado pelo custeio por absorção. Essa abordagem aqui é uma abordagem financeira. Vamos pelo custeio variável. Essa abordagem aqui é financeira, do custeio por absorção. Vamos buscar essa mesma informação agora pelo custeio variável ou gerencial, o custeio direto ou variável. E aí, quem vai ser a receita líquida? O mesmo resultado, 120 unidades vezes o preço líquido de venda, vamos ter aqui 4.800 de receita líquida. Dessa receita líquida aqui, vamos subtrair o custo variável, já que é a metodologia do custeio variável. O custo variável é o custo da produção vendida variável. Custo variável, 120 unidades vezes o custo unitário pelo custeio variável, 30. 120 vezes 30. Isso vai corresponder a quanto? A 3.600. 3.600. E aí, vamos encontrar o quê? A figura da margem de contribuição total. Quem é a margem de contribuição total? 4.800 menos 3.600. Teremos aqui uma margem de contribuição total de 1.200. Da margem de contribuição total, vamos subtrair os custos fixos, que nós temos aqui, de 600 de custos fixos, e quanto de despesas fixas e custos fixos. Despesas fixas, quanto? 400, não é? 400. Com isso, vamos ter aqui um lucro, ou um lucro líquido, ou um lucro antes do imposto de renda. No valor de quanto? 1.200 menos 600 menos 400, temos 200. E aí temos aqui o resultado pelo custeio variável e o resultado pelo custeio por absorção. Isso nos leva a indicar a resposta, a alternativa B, como resposta da nossa questão. Então, mais uma questão do ENAD, desta vez envolvendo as duas metodologias, duas abordagens. Mais uma questão envolvendo custeio por absorção e custeio variável. As duas abordagens. Isso é um assunto comum nas provas do ENAD para a área de ciências contábeis. Observem bem, a Companhia das Camisas pretende elaborar a demonstração de resultado do exercício pelo método do custeamento por absorção e pelo custeamento variável. Para isso, irá utilizar as informações a seguir. Então, vamos ver aqui quais são as informações. Temos um preço de venda de 20, custo variável de 6, custo variável, vamos colocar aqui, custo variável comercial de 2, um custo fixo de 60.000, e aqui nós temos a quantidade produzida e aqui a quantidade vendida. Ele pede, na verdade, o resultado pelos dois métodos, pela absorção e pelo variável. Observem bem o seguinte, como a gente vai fazer esse cálculo? Vamos
organizar aqui? Fazemos o seguinte aqui. Vamos montar uma coluna. Três colunas, né? Uma para o custeio por absorção e uma outra para o variável. Absorção e variável. E aí a gente vai trabalhar as informações que são apresentadas aqui. Observem, eu vou querer buscar aqui inicialmente a quantidade produzida. A quantidade produzida. Qual é a quantidade produzida? A quantidade produzida aqui? 30.000 unidades. Então, 30.000 unidades. Para os dois. 30.000 unidades. E vou buscar também a quantidade vendida. A quantidade vendida. Qual seja? 20.000. 20.000 unidades. E também aqui, outra informação comum, não é? É o preço de venda. Outra informação comum. O preço de venda praticado. Para quanto? 20. 20 para cada. Agora vamos ao seguinte. Quem vai ser o custo variável? Olha, o custo variável total, eu vou pegar aqui a quantidade produzida, 30.000, e multiplicar por 6. 30.000 vezes 6. Vamos ter aqui um custo variável total de 180.000 para a absorção. E para o variável, da mesma forma, 30.000 vezes 6. Eu também tenho o mesmo valor, 180.000. Por quê? Porque tanto a absorção quanto o custeio variável levam em consideração os custos variáveis como o custo de produção. E aqui nós temos o custo variável de comercialização, gente. O custo variável de comercialização. Então, vejam, vamos ter quanto aqui? Quem vai ser esse custo variável de comercialização total? 30.000 vezes 2. Temos quanto? 60.000. E para o custeio variável também. 30.000 vezes 2. 60.000. Perfeito. E agora vamos pegar o valor do custo fixo. Esse custo fixo, ele vai para o estoque de produção, ele somente é custo em qual metodologia? Apenas uma absorção. Vou colocar aqui um custo fixo, eu colocaria aqui um custo fixo estocado para o custeio por absorção. De quanto? 60.000, esse custo fixo. Para o custeio variável, isso aqui não é custo, porque o custeio variável só leva em consideração os custos variáveis. Com isso, eu vou buscar aqui o custo total. O custo, vou colocar melhor aqui, o custo total. Vou somar o custo variável, mais o custo variável de comercialização, mais o custo fixo. Então, pelo custeio por absorção, nós vamos ter um custo total de quanto? 180 mais 60, 240, mais 60, 300.000. Assim sendo, eu posso buscar aqui o custo unitário. Quem vai ser o custo unitário pela absorção? 300.000 dividido pela quantidade produzida, 30.000. Então, nós vamos ter aqui um custo unitário de 10. Cada unidade produzida pelo custeio, considerando a metodologia do custeio por absorção, vai gerar um custo unitário de 10. 300.000 dividido por 30.000. Já na metodologia do custeio variável, nós vamos ter um custo total de quanto? 180 mais 60.000. Não vou considerar custo fixo. E aí tenho aqui 240.000 de custo total. 240.000 é o custo total para a produção de quantas unidades pelo custeio variável? 30.000. 240.000 dividido por 30.000
eu tenho aqui um custo unitário de quanto? De 8. Então, cada unidade produzida e comercializada pelo custeio variável vai apresentar um custo unitário de 8. Feito isso, eu posso buscar agora o resultado. Vou agora para o resultado. Né? Aqui no resultado, eu vou trabalhar a receita. A receita. Como é que eu calculo a receita? Quantidade vendida vezes o preço de venda, 20. Então, eu tenho aqui uma receita de 400 mil para o custeio por absorção, como também para o custeio variável, 20 mil vezes 20. 20 mil vezes 20, 400 mil. Da receita total, vamos subtrair aqui o custo da produção vendida. Qual é o custo da produção vendida? Pelo custeio por absorção. 20 mil vezes 10, que é o custo unitário. 20 mil, quantidade vendida, vezes 10. Então, eu tenho aqui um custo de produção vendida de 200 mil para 20 mil unidades. 20 mil vezes 10, 200 mil. Pelo custeio variável, esse custo da produção vendida vai considerar apenas custos variáveis, que é o valor de 8. Ou seja, 20 mil vezes 8, 160 mil. Com detalhe, aqui na absorção, a gente vai encontrar o lucro bruto. Aqui do lado do custeio variável, aqui no absorção, vamos lá. Aqui no custeio por absorção, a gente encontra quem? O lucro bruto de 200 mil. Aqui do lado do custeio variável, a gente vai encontrar a margem de contribuição total, que é de quanto aqui? 240 mil. É a margem de contribuição total, que não pode ser confundida com o lucro bruto. Desse lucro bruto, a gente vai subtrair aqui o custo fixo, né, que não vai ser trabalhado, porque ele não vai para o resultado, pelo custeio por absorção. Uma parcela do custo fixo está aqui, para as 20 mil unidades vendidas, e a outra parcela ficou no estoque, de 10 mil unidades. Produziu 30, vendeu 20. Então, uma parcela dos custos fixos fica aqui na DRE, para as 20 mil unidades vendidas, e a outra parcela vai ficar lá no estoque, como custo fixo estocado. Então, assim sendo, aqui no custeio variável, nós temos sim o custo fixo, que é considerado como despesa. Feito isso, a gente vai buscar aqui o lucro mensal, como ele coloca aí, né? O lucro mensal. 200 mil e pelo custeio variável, 240 menos 60. 180 mil. Assim sendo, a gente encontra o lucro mensal pelo custeio por absorção e o lucro mensal pelo custeio variável, 180 mil. 200 pela absorção e 180 pelo variável. Resposta alternativa A.